O Santo Graal fascina a consciência ocidental há muito tempo. É um tesouro que serve de motivo importante na lenda arturiana, que floresceu do século XII ao século XVI, e pertence à chamada Matéria da Grã-Bretanha, associada à Grã-Bretanha e ao lendário rei Arthur, que presidiu aos cavaleiros de A Mesa Redonda. Arthur obteve o trono britânico quando removeu a Espada da Pedra, um ato que não poderia ser realizado exceto pelo verdadeiro rei. Esta espada foi posteriormente quebrada em batalha e substituída pela espada mágica Excalibur, que Arthur obteve da misteriosa Dama do Lago. Este foi um dos 3 grandes ciclos de histórias ocidentais da literatura medieval, juntamente com a Matéria de França, relativa às lendas do imperador Carlos Magno, e a Matéria de Roma, inspirada na mitologia clássica. As origens da lenda do Graal são incertas, mas a maioria dos estudiosos as atribui aos mitos celtas e galeses, à lenda cristã em torno da Eucaristia, à tradição oriental ou a uma combinação destes e de outras fontes. O simbolismo das histórias do Graal provém das fontes mais divergentes: redenção religiosa, contos de fadas, sonhos, alquimia e cerimônias. O Graal é um objeto misterioso guardado por um rei em um castelo escondido. É descrito como um copo, prato ou pedra mágica que pode fornecer poderes de cura, imortalidade, juventude eterna e nutrição ilimitada. Este último pode ter sido inspirado em um dos 4 tesouros dos Tuatha Dé Danann, o povo da deusa Danu, na mitologia celta. É o caldeirão da abundância de propriedade do deus druida celta Dagda. Poderia alimentar um exército inteiro sem ficar vazio, e todos de bom caráter poderiam comer até se fartar desse caldeirão mágico, que se dizia não ter fundo e do qual ninguém saía insatisfeito. A etimologia da palavra Graal é incerta. Costuma-se dizer que deriva do antigo Graal francês. Este, por sua vez, vem do latim gradalis, xícara ou travessa. A palavra gradale significa o em etapas, ou daí a palavra gradual. Além disso, isso foi emprestado do antigo grego crater, um recipiente usado para misturar vinho com água. Com o tempo, o Graal passou a se referir a uma espécie de travessa larga em que se servia boa comida nas festas, normalmente peixe, e que era trazida à mesa em vários momentos para servir o próximo prato do cardápio. A ideia do Graal aparece pela primeira vez em Perceval, ou a História do Graal, escrita no final do século XII pelo poeta francês Chrétien de Troyes. Ele é o primeiro a conectar o Graal à lenda arturiana. O herói chama-se Perceval, Parzival ou Parsifal, dependendo do autor. O nome Perceval provavelmente deriva do francês antigo Perceval e através deste vale, ou Percival, perfurar o vale, trazendo à mente o vale da sombra da morte mencionado no livro dos Salmos. No poema, Perceval de Gales foi criado sozinho por sua mãe na floresta, longe dos perigos do mundo. Um dia, Perceval encontra um grupo de cavaleiros e decide se tornar cavaleiro, para desespero de sua mãe, que tentou impedi-lo de aprender sobre cavalaria, pois isso havia levado à morte de seu pai e irmãos. Incapaz de impedir o seu destino, a sua mãe dá-lhe alguns conselhos pessoais e espirituais. Perceval decide se aventurar na vida e começar sua busca pelo título de cavaleiro. Enquanto procurava a corte do rei Arthur, ele conhece o Cavaleiro Vermelho, que vem causando muitos problemas. Ao chegar à corte do rei, ele é ridicularizado, mas quando mata o Cavaleiro Vermelho e pega sua armadura, ele ganha a aprovação dos cavaleiros e é instruído nos caminhos da cavalaria por seu mentor, Gornimant. Perceval conhece a encantadora donzela Blanchefleur, Flor Branca, e é libertado da mãe e iniciado no mundo da experiência. Ele descobre sua masculinidade e ao mesmo tempo adquire a experiência de uma mulher real. Mas o seu desejo de aventura obriga-o a partir. Ele se depara com um homem pescando em um barco em um rio, conhecido como o Rei Pescador, que tem a tarefa de guardar o Graal, mas um ferimento nas coxas o deixa coxo e impotente, e seu reino é estéril. Ele mal consegue andar, então passa o tempo pescando enquanto espera por um escolhido ou que possa curá-lo. Ele convida Perceval para ficar em seu castelo, que de repente aparece diante de seus olhos. À noite, acontece uma estranha procissão. Vários objetos magníficos são transportados de uma câmara para outra. Uma lança branca de cuja ponta pingava sangue. Depois vieram os candelabros de ouro, e depois um graal de ouro cravejado de pedras preciosas, que emite uma luz tão brilhante que o brilho das velas é ofuscado. Finalmente, uma bandeja de prata é mostrada.
A cada prato da refeição, o Graal passa diante deles. Chrétien chama isso de Graal, e não de Graal, o que é uma distinção importante. Não havia concepção de um Graal singular e muito menos de ser identificado como um objeto sagrado. Também recebe a mesma importância que a lança. Apesar de tudo isso, o rei pescador permanece sozinho, sofrendo. Perceval, que foi treinado por seu mentor para não fazer muitas perguntas, pois seria tolo e desagradável, permanece em silêncio durante tudo isso. Ele confia no código de cavalaria da cavalaria, sem saber que ele não foi aplicado no reino mais elevado do Graal. Ele vai dormir e, na manhã seguinte, fica sozinho e decide ir embora. Ao fazer isso, a ponte levadiça é levantada atrás dele, para que ele não possa voltar. Perceval vai embora e nunca mais consegue encontrar o castelo. Ele encontra uma donzela chorando que segura um homem morto sem cabeça no colo. De certa forma, esse é um aspecto do próprio Perceval, que observou uma maravilha sem usar a cabeça ou perguntar sobre ela. A donzela o repreende porque ele não perguntou a quem servia o Graal, que teria curado o rei. As questões verdadeiramente transformadoras são aquelas que tememos não deveríamos perguntar. Ela também conta a Perceval que sua mãe morreu de tristeza, o que o perturba profundamente. Perceval retorna à corte do rei Arthur. Ele é recebido com alegria e uma festa acontece. No terceiro dia, porém, uma donzela repugnante e horrível de se ver, o repreende por não perguntar sobre o Graal e a lança. A história termina logo depois, continuando com o heróico cavaleiro Gawain, o companheiro mais próximo do rei Arthur, que é o exemplo do código de cavalaria. Em uma breve passagem posterior, fala-se brevemente de Perceval novamente, e descobrimos que ele se tornou um homem perdido e quebrado. Depois de embarcar em muitas aventuras e derrotar muitos cavaleiros, ele é incapaz de encontrar qualquer significado ou valor na cavalaria. Ele encontra um eremita em um lugar sagrado e cai de joelhos, chorando. Ele confessa que durante 5 anos não sabia o que estava fazendo e não tinha um único pensamento em Deus. Ele estava tão cansado que realmente desejou ter morrido. O eremita conta a Perceval que a morte de sua mãe causou esse ferimento, que o atormenta inconscientemente. O problema não é que ele abandonou a mãe, mas sim que não se preocupou com ela e não seguiu seus conselhos espirituais. Como tal, ele não pôde perguntar sobre a lança ou o Graal. Portanto, a morte física dela resulta na morte espiritual dele. Quando a alma está morta, então Deus também está morto, pois é somente no recipiente da alma que a atividade de Deus se torna perceptível para nós. O santo catequiza o ingênuo Perceval, que acaba seguindo o caminho espiritual. Ao lutar consigo mesmo, ele chega a uma compreensão de si mesmo. Perceval descobre que o eremita é seu tio e que o rei pescador é seu primo, se em outras versões, ele é seu tio. Ele também descobre que o Graal não continha peixes, mas sim uma única hóstia que milagrosamente sustenta e aquece a vida do pai do rei pescador, que é tão espiritual que não precisa de nada mais do que esta hóstia para viver. O eremita diz-lhe para ficar com ele, fazer penitência, jejuar e rezar, pois é sexta-feira santa. Assim, Perceval soube que Deus foi crucificado e ressuscitou ao terceiro dia, no domingo de Páscoa. Ele recebeu a comunhão com um coração puro. E aqui a história não diz mais nada sobre Perceval. Este pode ter sido o próprio Graal, que ele encontrou dentro de si, através da catequese, do jejum, da oração e da comunhão. Assim, ele alcança teosis ou união com Deus. Seria enganoso, porém, não mencionar que Perceval passou por muitas aventuras equivocadas, fez caminhos errados na floresta e não fez as perguntas certas. Todas essas aventuras são exploradas e recebem seu verdadeiro lugar. Como todos sabemos, a jornada não é uma linha reta. Vários poetas diferentes que consideraram o poema incompleto criaram uma série de continuações. Depois de muito tempo vagando, Perceval revisita o escondido castelo do Graal e faz ao rei pescador a última pergunta: e a quem servir com o Graal? Imediatamente, o rei foi curado de sua doença e a paz e a felicidade reinaram sobre a terra. Com isso, o rei pescador parte do mundo e deixa Perceval para trás como o guardião do Graal. Mas antes de partir, ele conta a Perceval sobre Cristo e lhe dá palavras secretas, das quais o autor enfatiza que ele não pode e não ousa falar. O romance galês Peredur, filho de Efrave,
é semelhante à versão de Chrétien, embora contenha muitos elementos celtas. O mais surpreendente, porém, é que não existe nenhum Graal, em vez disso, o herói é presenteado com uma bandeja de prata contendo a cabeça decepada de seu parente, que deve ser vingado. O cavaleiro poeta Wolfram von Eschenbach, considerado um dos maiores poetas da literatura medieval alemã, escreveu o poema Parzival no início do século XIII, que dá continuidade à busca física e espiritual do Graal. Esta versão é a mais esotérica e espiritual de todas. Wolfram declara que o Graal surgiu astrologicamente, pelo astrônomo pagão Flegetanis, que descobriu o mistério oculto nas constelações e depois o registrou por escrito. Toda a natureza humana é determinada pela jornada das estrelas. Curiosamente, aqui o Graal é descrito como uma pedra que caiu do céu, deixada para trás na terra e guardada pelos anjos neutros que não ficaram nem do lado de Satanás nem de Deus, durante a guerra no céu. São, portanto, aqueles anjos que se opuseram à separação dos opostos do bem e do mal, e procuraram manter um estado de equilíbrio, a fim de manter a unidade original da imagem de Deus, que agora zelam pelo Graal. O Graal recebe seu poder por meio de uma hóstia trazida do céu por uma pomba, seu Espírito Santo, toda Sexta-feira Santa. Foi também nessa época que se difundiu a doutrina da transubstanciação, na qual o pão e o vinho são transformados no corpo e no sangue de Cristo durante a comunhão. O Graal de Wolfram tem fortes ligações com o Lapis Philosophorum, a pedra filosofal ou na alquimia, que também contém uma unidade claro-escuro, identificada com o deus romano Mercúrio. Esta é a pedra por cujo poder a fênix renasce das cinzas. Ele contém o poder de transformar a morte em vida. Uma característica bem conhecida do lápis lazuli é que ele não tem valor, geralmente jogado no monturo ou pisado na rua. É desprezado pelos tolos e apreciado pelos sábios. Na sujeira, ele será encontrado. Uma das fundadoras da alquimia, Maria Profetissa, que viveu por volta de 200 ou 300 depois de Cristo, afirmou que todo o segredo está em conhecer o vaso hermético. Assim, a ideia de um vaso que contém o segredo de toda a existência é uma imagem primordial, que remonta aos tempos mais remotos e pode, portanto, ser chamada de concepção arquetípica. Nesta versão, Parzival veste a armadura do Cavaleiro Vermelho e luta contra seu meio-irmão preto e branco Feirefis. Então Feirefis percebe: éramos todos um. Você lutou aqui contra si mesmo, contra mim mesmo, entrei em combate aqui e teria me matado de bom grado, você não pôde deixar de me defender lutando comigo. Sua força nos ajudou a evitar nossas mortes. A luta transformadora entre os dois, que são um, traz à mente os estágios alquímicos, o nigredo, negritude, o albedo, brancura, e o rubedo, vermelhidão. A combinação e unidade destas etapas conclui a grande obra e a obtenção da pedra filosofal. O Graal tornou-se verdadeiramente sagrado na obra do autor francês Robert de Boron, a partir do qual o mundo secular da cavalaria foi ligado ao mundo espiritual da religião. A ênfase mudou dos personagens e suas aventuras e passou para o próprio objeto do Graal. Seu trabalho mais notável é sua trilogia José de Arimateia, Merlin e Perceval. Em José de Arimateia, composto no final do século XII, de Boron conta a história de José de Arimateia, o homem que desceu da cruz o corpo de Cristo. O Graal é descrito como um simples copo ou tigela de madeira que Jesus usou na última ceia com seus discípulos, para iniciar a primeira comunhão. Jesus disse aos seus discípulos para se lembrarem dele partilhando o pão e o vinho, o seu corpo e o seu sangue. Quando o corpo de Cristo estava pendurado na cruz, José usou o Graal para coletar as últimas gotas de sangue de Cristo, depois que seu lado foi perfurado por uma lança, conhecida como lança sagrada ou lança de Longinus. José pega o corpo de Cristo, envolve-o num pano fino e coloca-o num sarcófago, que depois esconde, para que ninguém possa roubar o corpo. Depois que as pessoas percebem isso, ele é jogado em uma masmorra. Aqui, ele é visitado pelo próprio Cristo que lhe entrega o vaso contendo seu sangue, que contém os três poderes que são um, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Cristo ensina a José palavras secretas que não podem ser repetidas, e o navio o mantém em vida durante os 42 anos que ele ainda terá que permanecer no cativeiro. Uma lenda posterior conta que José viajou para o Ocidente, para Glastonbury, Inglaterra, que está ligada à mística ilha de Avalon na lenda arturiana, trazendo consigo o vaso contendo o sangue de Cristo, que supostamente estava escondido no fundo do cálice. Bem,
O alto teor de ferro da água faz com que ela pareça vermelha, como sangue. Para as pessoas da Idade Média, não seria necessário muito esforço de imaginação para conectá-lo ao sangue de Cristo. Acredita-se que este local seja um lugar misterioso e liminar, onde o mundo espiritual encontra o mundo material, e se tornou um ponto de acesso para movimentos espirituais da nova era, cujos seguidores acreditam que o Graal permanece escondido ali, ainda para ser encontrado. Por outro lado, muitos afirmam já possuir o Graal original que Jesus usou na última ceia. Mais popularmente, a taça de ágata conhecida como Santo Cálice ou Cálice Sagrado do século I DC, preservada na Catedral de Valência, e o prato de vidro verde denominado Sacro Catino ou Bacia Sagrada do século IX ou X, guardado na Catedral de Gênova. O Graal contém sangue, e o nosso coração também. É o coração puro que é iluminado pelas influências do alto. E o coração se torna puro através da piedade. Ninguém é perfeito, nem devemos esforçar-nos para o ser, mas o Graal distingue entre pessoas boas e pecadores, e os seus efeitos benéficos são concedidos aos primeiros. Devemos, então, fazer o nosso melhor para nos afastarmos do pecado, de errarmos o alvo. Pecar é andar no caminho que é largo e leva à destruição, pelo qual muitos entram. Mas a porta para a salvação é estreita e poucos entram por ela. A pessoa pura não tem peso como uma pena e pode caminhar pela ponte sagrada e de construção leve. Aqueles que cruzarem a ponte experimentarão o verdadeiro, o bom e o belo. A menos que os nossos corações sejam puros e iluminados, ficaremos aleijados, tal como o rei pescador, e viveremos numa terra devastada, tanto por dentro como por fora. O tema da Wasteland é retomado pelo poeta britânico T. S. Eliot, no seu poema homônimo, amplamente considerado o maior poema do século XX. Perto do final de seu poema, uma figura misteriosa do rei pescador afirma: "Sentei-me na costa pescando, com a planície árida atrás de mim, devo pelo menos colocar minhas terras em ordem?" Nunca iremos consertar a desolação ao nosso redor, se não consertarmos a desolação dentro de nós. Estamos sempre preocupados com o mundo, mas nem sequer colocamos ordem em nossas próprias terras. Num antigo conto irlandês, o vaso de cristal de Badur tinha a peculiaridade de que quando alguém pronunciava 3 palavras mentirosas ele se dividia em 3 partes, e quando alguém pronunciava 3 palavras verdadeiras as peças se juntavam novamente. Através da desintegração, o recipiente indicou que uma mentira estava a ser contada e, através da unificação, deu testemunho da verdade, como forma de ilustrar como a nossa alma é igualmente afetada pelas nossas palavras. Quem mente engana a si mesmo e se desintegra no processo, enquanto quem diz a verdade cura sua alma e a cura. A alma que representa o princípio da vida é aquele vaso maravilhoso que é o objetivo da busca, cujo segredo final nunca pode ser revelado, mas deve permanecer sempre oculto porque a sua essência é um mistério. Os autores subsequentes usaram o Graal como símbolo da graça divina, e um novo herói é introduzido no que é conhecido como ciclo da Vulgata ou ciclo Lancelot-Graal. Galahad, filho de Sir Lancelot, é o maior e mais sagrado cavaleiro do mundo, destinado a alcançar o Santo Graal. Merlin, o mágico, profetizou, antes do nascimento de Galahad, que teria sucesso na sua busca pelo Santo Graal. Sir Galahad está associado a um escudo branco contendo uma cruz vermelha, o mesmo emblema dado aos Cavaleiros Templários. A Morte de Arthur, de Thomas Malory, foi publicada no século XV e é talvez a obra mais conhecida da literatura arturiana. Todos os maiores cavaleiros tentam desembainhar a espada na pedra, mas apenas Galahad consegue desembainhá-la, então ele se torna um cavaleiro da Távola Redonda. Uma mulher então aparece para dizer ao rei Arthur e aos cavaleiros que o Santo Graal aparecerá para eles naquela noite. Na verdade, naquela mesma noite, ele aparece aos cavaleiros e irradia uma doce fragrância. Embora esteja escondido por um pano, sua presença luminosa faz com que todos pareçam mais fortes e mais jovens. Então, ele desaparece. A história acompanha as aventuras de vários cavaleiros na busca pelo Santo Graal, mas a maioria deles fracassa, por causa de seu caráter secular, que os prende aos assuntos mundanos. Galahad é acompanhado por outros 2 cavaleiros, Perceval e Bors, o jovem, que embarcam em um navio místico, que zarpa sozinho para uma ilha. É Galahad, o herói principal, quem finalmente alcança o Graal. Por causa de sua piedade e pureza, os outros 2 cavaleiros também testemunham o Graal, mas ficam cegos pela luz que o rodeia.
Eles ainda não cumpriram a sua tarefa espiritual e não há atalho para a iluminação. É preciso ter cuidado com a sabedoria imerecida. Galahad morre, sobe ao céu e retorna para Deus. Perceval desiste de seu título de cavaleiro e se torna monge, enquanto Bors retorna sozinho a Camelot para contar sua história. Estes 3 cavaleiros da Távola Redonda procuravam algo que todos temos em comum, aquilo que torna a vida mais significativa, e ao qual dedicariam o resto das suas vidas, a fim de alcançarem a realização espiritual. No entanto, nem todos conseguem testemunhar esse mistério, pois sua luz brilhante é pura demais para ser testemunhada por uma pessoa. Ninguém pode ver a face de Deus e viver. Desde então, nunca houve nenhum cavaleiro capaz de obter o Santo Graal. Pois a profecia foi cumprida e o Santo Graal foi levado para o céu. Ocorreu uma mudança ontológica fundamental na história humana, algo a que costumávamos ter acesso, já não se torna acessível. Perdemos contato com o mistério. A busca do Graal é uma ideia de uma natureza tão arquetípica e, consequentemente, universalmente humana, que é interessante ver precisamente como a fantasia dos diferentes autores reagiu ao mesmo material graças a este o esforço conjunto. Diferentes aspectos do material são iluminados e é possível uma compreensão mais profunda e abrangente do que se o poema tivesse permanecido obra de um único autor. Esta busca fascina a psique ocidental há tanto tempo que o fato quase se tornou indistinguível da ficção. Embora a história provavelmente não seja histórica, ela expressa uma verdade humana tão fundamental que continua reaparecendo. A lenda do Graal contém muitas características encontradas em mitos e contos de fadas, que são padrões perenes e atemporais que expressam preocupações fundamentais da condição humana. A história do jovem Perceval pertence ao tema mundial do conto de fadas do Simplório, em que o irmão mais novo ou mais tolo ganha o tesouro difícil de alcançar. O homem que nada tem recebe tudo, o que geralmente é resultado de sua contínua pureza, humildade e piedade. Perceval é o jovem tolo cuja tarefa de alcançar o Santo Graal se transforma numa busca religiosa mística, que inevitavelmente aborda o problema existencial, psicológico e religioso do homem moderno. Em seu livro Tu És Isso, o autor americano Joseph Campbell afirma que o Santo Graal resume o verdadeiro espírito do homem ocidental. É o mito da civilização ocidental. Quando o Graal apareceu aos cavaleiros, todos ficaram exaltados. Gawain levantou-se e sugeriu um voto. Proponho, disse ele, que todos partamos agora em busca de contemplar o Graal revelado. E foi assim que eles concordaram. No entanto, eles pensaram que seria uma vergonha sair em grupo. Cada um entrou na floresta no ponto que ele mesmo escolheu, onde era mais escuro, e não havia caminho nem caminho. Porque onde há um caminho ou caminho, é o caminho de outra pessoa. Em outras palavras, se não encontrarmos o nosso próprio caminho individual, não poderemos nos tornar autorrealizados. Para Campbell, isto é o que distingue o espírito ocidental do espírito oriental. Os gurus orientais aceitam a responsabilidade pela vida dos seus discípulos e dizem-lhe onde você está no caminho, quem você é e o que fazer. A qualidade romântica do Ocidente, por outro lado, deriva de um anseio sem precedentes, um anseio por algo que nunca foi visto neste mundo. E essa é a sua própria vida sem precedentes realizada. Sua vida é o que ainda precisa ser criado. A admiração é o que nos move para a frente. A busca pelo Santo Graal é sempre mais ou menos a mesma, é a jornada do herói, ao final da qual se obtém o tesouro difícil de alcançar. A figura do herói é uma daquelas imagens eternas e arquetípicas que dormem nas profundezas de cada alma e que determinam a vida e o destino humanos em medidas insuspeitadas. Movimentos espirituais como ordens secretas, antroposofia e outros círculos esotéricos sentiram que o mistério cristão era insatisfatório e procuraram outro mistério. A busca do Graal tornou-se objeto de meditação ou de iniciação nos ensinamentos misteriosos de todas as épocas. Do seu esconderijo, o Graal ainda chama os buscadores para a busca e os cavaleiros ainda seguem o caminho para o castelo escondido, onde o tesouro está preservado. Naturalmente o castelo do Graal não pode ser localizado na realidade, e isto está certamente de acordo com a sua natureza essencial e, portanto, de forma alguma notável. Muitos que procuram o Santo Graal chegaram à conclusão de que a busca é infrutífera. Que eles nunca seriam capazes de encontrar neste mundo um objeto que preenchesse os requisitos deste mistério. Não é do mundo material, mas existe.
É uma busca que exige um esforço individual. É a alma do homem em busca da alma eterna na vida. Aqueles que alcançaram isto fazem parte de uma iluminação interna, e não de uma organização. O caminho para a verdade é a jornada de uma pessoa solitária rumo àquilo que está eternamente só. É neste estado que a pessoa é forçada a si mesma, obrigada a tomar consciência do seu passado. É esta solidão que é o poder do Graal. Cada indivíduo deve recorrer inteiramente aos seus próprios recursos internos. É preciso dedicar-se a um propósito sagrado e purificar a própria natureza por meio de um voto feito à parte mais elevada de si mesmo, passando da luta da própria natureza pecaminosa para a iluminação da alma interior. Isso leva à tranquilidade, à paz com a realidade. Uma aceitação de si mesmo e das suas falhas, do seu lugar no mundo e do seu dever espiritual. A contemplação e a quietude permitem que o indivíduo deixe transparecer o melhor de sua vida interior. Para a pessoa indisciplinada, porém, o relaxamento termina em desorientação e miséria, pois ela é agredida por seus próprios defeitos e pensamentos negativos. Ainda não conquistamos essas partes sombrias e ocultas de nós mesmos, e não há descanso até que o façamos. A pessoa disciplinada relaxa e fica quieta. Ele está em paz com a vida e consigo mesmo, pois conhece os problemas inevitáveis que todos temos que enfrentar na vida e com os quais devemos aprender. Ele entende que seu maior inimigo sempre foi ele mesmo, e até conquistá-lo não poderá ir mais longe. Até que o faça, ele se verá como vítima das provações e tribulações da vida, o que aumenta o fardo do seu próprio inconsciente. O Santo Graal é um símbolo do eu, a totalidade psíquica e a totalidade última do ser humano. É a força vital que nos impulsiona em direção à individuação, o processo de trazer à consciência os conteúdos inconscientes de alguém. Se não estivermos tentando nos tornar completos, estaremos afastados da verdadeira fonte do nosso ser e nos sentiremos vazios. Encontrar o Graal não transmite conhecimento direto, mas antes nos dá uma prontidão emocional para receber uma experiência luminosa do nosso centro interior. A história do Graal é em si uma projeção do eu como um centro interior, não realizado e inacessível para a maioria. É o guia interior que é a voz de Deus, a disposição oculta para a totalidade que dorme nas profundezas do inconsciente de cada pessoa. As conexões entre a lenda do Graal e a alquimia são tão abundantes e profundas que pode-se perguntar por que Carl Jung não as incluiu em suas pesquisas sobre a psicologia da alquimia. A razão foi que ele prometeu nunca falar ou escrever sobre o Graal, já que sua esposa, Emma Jung, passou 30 anos de sua vida pesquisando o assunto. No entanto, ela morreu antes que pudesse terminar e publicar seu trabalho, e Jung pediu a Marie-Louise von Franz, uma de suas maiores alunas, que completasse o esforço de sua esposa ao longo da vida, finalmente publicado como A Lenda do Graal. Psicologicamente, a história do Graal é de grande interesse, pois é ao mesmo tempo um conto de fadas, a expressão mais pura e simples dos processos psíquicos do inconsciente coletivo, entrelaçado com uma lenda cristã. Esta mistura notável dá às histórias do Graal o seu caráter peculiar, pois através destas histórias o conto de fadas o eterno entra, por assim dizer, no reino do Aeon cristão, e reflete assim não só os problemas humanos fundamentais, mas também os dramáticos eventos psíquicos que formam o pano de fundo da cultura cristã. O problema do cristianismo reside no lado masculino e leve unilateral de Deus encarnado em Cristo, que criou um afastamento dos opostos das questões espirituais e das questões mundanas, escolhendo a santidade em vez da humanidade. Isto teve que ser complementado por um lado feminino e sombrio para representar a paradoxal totalidade do ser. O sagrado deve ser complementado com a vida cotidiana, o espiritual com o material. O problema dos opostos e a incapacidade de reconhecer e integrar a sombra, tudo o que está dentro de nós e que não conhecemos, foram responsáveis pela doença do rei pescador, que representava a atitude dominante ou inconsciente coletivo. Assim, ele teve que morrer ou ser restaurado e redimido antes que a terra pudesse voltar a ser fértil. É como se o aspecto sombrio da divindade tivesse atacado o rei a fim de despertá-lo para uma atitude religiosa mais consciente. Se houver alguma unilateralidade em um par, é provável que haja uma conversão ou mudança para o outro. Esta é a lei psicológica fundamental da enantiodromia. Até que enfrentemos a divindade obscura, de como Jacó e Jó que lutaram com Deus, o inconsciente coletivo da humanidade não poderá chegar à compreensão da totalidade da imagem de Deus.
Emma Jung e von Franz escrevem: os símbolos naturais da totalidade psíquica, ou o eu, não coincidem totalmente empiricamente com a figura tradicional de Cristo, uma vez que a sombra está faltando nesta última ou então aparece dividida na figura contrastante do anticristo. Na alquimia, por outro lado, a imagem de Antropos, ou do Filho do Homem, foi continuamente ampliada desde as suas primeiras aparições e na imagem do lápis-lazuli de Mercúrio foi expandida para um símbolo paradoxal do eu no qual os opostos foram reconciliados. A alquimia medieval representou uma tendência que compensou e complementou as deficiências e os conflitos no cristianismo. Por esta razão, muitos alquimistas compararam o lápis-lazuli a Cristo, estabelecendo-os como paralelos a ele, e ao fazê-lo sentiram inconscientemente que o seu trabalho era uma continuação da obra de redenção de Cristo. O regresso ao mito celta e a outros simbolismos antigos, bem como as tradições apócrifas do cristianismo primitivo presentes na lenda do Graal, procuram completar a imagem de Cristo através da adição de características que não tinham sido suficientemente tidas em conta pela tradição eclesiástica. Perceval não é, portanto, apenas uma representação simbólica do herói tolo, mas também representa o problema do desenvolvimento psicológico da era cristã, na qual ele aparece como o arquétipo do Salvador. Perceval, como os alquimistas, também é chamado a um trabalho específico de redenção, a fim de compensar a imagem de Cristo que então dominava o inconsciente coletivo. Assim, Perceval surge como uma projeção do homem verdadeiro e total ou do componente divino no homem, o eu, que emerge gradativamente das profundezas do inconsciente e libera áreas do psiquismo antes isoladas da vida. A figura de Merlin, o arquétipo do velho sábio, também desempenha um papel importante na união dos opostos e inspirou uma vasta literatura. Trata-se do rompimento de uma imagem arquetípica que representa um conteúdo psíquico intensamente constelado. Na obra Merlin de Robert de Boron, Cristo desce ao inferno e liberta Adão e Eva, os demônios ficam furiosos e tentam atrair os homens de volta ao inferno, então eles enviam um profeta do inferno, Merlin, o filho de um demônio ou íncube que engravida uma jovem pura. Ele será a contrapartida do Filho de Deus, o Anticristo. No entanto, o lado luminoso que vem da sua mãe acaba por fazê-lo comprometer-se com Cristo. Assim, Merlin tem conhecimento do passado por causa de sua natureza demoníaca, mas também conhecimento do futuro, com o qual Cristo o dotou. Como Mercúrio alquímico, ele é uma personificação do homem inteiro, uma figura que une Cristo, a metade clara do eu, com sua metade escura, o Anticristo, em um só ser. Embora o papel de Merlin seja crucial na lenda do Graal, atuando como conselheiro do rei Arthur, ele permanece em grande parte escondido nos bastidores, dando-lhe uma qualidade misteriosa como o Santo Graal. Como o Anticristo, Merlin simboliza o deus absconditus, o deus oculto, e, como tal, o elemento sombrio que completaria a Trindade, expandindo-a em uma quaternidade, cumprindo assim o ditado de Maria profetissa, e do terceiro vem aquele como o quarto. Na história, há um dragão vermelho e um dragão branco que lutam por baixo do reino, relacionado ao problema dos opostos, que é inconsciente, um problema que as pessoas da época desconheciam, mas que mesmo assim sentiam. Na alquimia, porém, esses opostos deveriam estar unidos, pois o vermelho e o branco são as cores do rei e da rainha, do sol e da lua, que se unem no casamento químico. Está, portanto, separado algo que na natureza deveria estar unido, e é Merlin quem aponta isso. No entanto, como é retratado em Vita Merlinis, A Vida de Merlin, de Geoffrey de Monmouth, o mago se retira para a floresta, longe da sociedade, porque enlouqueceu. Ele vive como um animal selvagem e, quando é trazido de volta ao mundo dos homens, sua loucura irrompe novamente, desesperando-se com a estupidez dos homens que são incapazes de ver sua inconsciência e conflito interno. Então, ele permanece na floresta. Sua irmã constrói para ele uma casa com 70 janelas na floresta, onde ele pode se dedicar às observações astronômicas nos invernos frios, explorando as estrelas e cantando sobre acontecimentos futuros. Em Perceval, parte final da trilogia de Boron, é Merlin quem tenta conduzir Perceval a uma nova totalidade e afirma que é ele o misterioso instigador da busca de Perceval. Merlin é o mistério do Graal. Eventualmente, ele se despede de Perceval, porque é a vontade de Deus que, doravante, ele não apareça mais diante dos homens. A reclusão de Merlin retrata um mistério do indivíduo que não pode ser realizado coletivamente, mas que, apontando o caminho e trazendo iluminação, vem de tempos em tempos em auxílio de outros indivíduos solitários.
Com o desaparecimento final de Merlin, a lenda do Graal chega ao fim. O Graal representa a realização das mais elevadas potencialidades espirituais da consciência humana, o que confere ao mundo um significado simbólico e espiritual. Isso vem da própria natureza. A vida espiritual vem de viver uma vida natural, são os impulsos da natureza que dão autenticidade à vida, ao invés de algo sobrenatural que nos é imposto. Devemos, então, não apenas lutar para cima, para o eterno, e permanecer lá, mas trazer de volta o divino a este mundo temporal. Como acima, é abaixo. O reino dos céus está dentro. Às vezes, as coisas mais simples da vida são as mais espirituais por natureza. As ideias mais elevadas não devem distrair-nos das preocupações cotidianas da vida, mas ajudar-nos a enriquecer a nossa relação conosco próprios, com os outros e com o mundo. O Santo Graal, Merlin, a Pedra Filosofal e Cristo são expressões diferentes do princípio de individuação disponível dentro de cada pessoa, que naturalmente busca a totalidade do eu, por meio da qual os opostos são reconciliados e unidos. É bom vencer, também é bom perder. É bom ser feliz, também é bom ser infeliz. É bom ter, também é bom não ter. A guerra interior dos opostos converte-se no milagre do paradoxo que sustenta a vida humana. É a busca, e não o Santo Graal, que traz o dom da iluminação suprema. No final, o que importa é a jornada e não o fim. Para onde quer que viajemos, façamos o que fizermos e seja qual for a época em que vivamos, esta é uma viagem aberta a todos nós e a busca de um sentido para as nossas vidas. Obrigada por assistir.